Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola. Estou aqui com a minha edição do Notícias do Dia do Fim de Semana. Referência e informação na Grande Florianópolis. Vou mostrar aqui para a câmera do Mota a capa do jornal desse sábado e domingo, 26 e 27 de agosto de 2017. Não tem Notícias do Dia aí perto da sua casa? Você vai na padaria, você vai na banca de jornal, na esquina ali não tem. Não tem problema não, tem o ndonline.com.br. Você fica por dentro de tudo que está aqui dentro do jornal, tá também na versão digital e tem a coluna do Fábio Machado diariamente. E todo dia ele traz aí uma foto relembrando personagens, fatos, equipes do passado. É o Foto Memória de hoje com a seleção catarinense de 1982. Pode colocar a foto na tela aí pra gente, ó. Fábio? Olha, Mancha, essa história é uma história muito legal. Em 1982 fizeram uma seleção brasileira, convocaram uma seleção brasileira, acho que o Badá vai lembrar disso. E essa seleção brasileira, ela fez 17 jogos na Malásia e no Emirados Árabes, em Dubai. Venceu 16, empatou 1, ou seja, fez uma excursão de forma invicta, trouxe 2 troféus aqui para Santa Catarina. E aí nós temos vários jogadores. Aí, ó, por exemplo, tá o Wagner Bacharel, o Larry, o Toninho, o Carlos Alberto, Hélio dos Anjos, que hoje é treinador, o goleiro ali, Claudemir, Álvaro e Ayrton. Agachado, o Gersinho, que era do Figueirense, Rogério, do Marcílio, o Vargas, que era do Avaí, o Barbieri, que era do Joinville, Silva, que é zagueiro, mora aqui próximo, né? Morava aqui próximo, era do Avaí, Rubem Val, o Carlinhos, o Larry Oliveira e o técnico era o Joel Castro Flores. Ou seja, fizeram uma seleção catarinense, deram um tempo aqui no estadual, fizeram uma excursão aí em Dubai e Malásia, né? Como eu falei, voltaram invictos, com 2 troféus, trazendo 2 conquistas para o estado. Pouca gente sabe, né, da nova geração disso. O Data Fábio, na sua coleção de camisas, tem uma para mostrar hoje? Tem para mostrar sim. Essa camisa aqui, Mancha, tu já mostrou a foto dessas meninas aqui na seção de fotos. São as meninas aqui do Atlético Catarinense, é futebol feminino. É São José? É São José. São José. É aquelas meninas que foram disputar um torneio em Porto Alegre, fizeram uma vaquinha virtual, lembra? Lembro. Fizeram um pedágio nas sinaleiras para arrecadar uma grana. E olha que legal, elas foram classificadas agora para Curitiba. E aí começou toda essa briga aí para conseguir uma grana, estão fazendo rifa. Realmente umas meninas guerreiras do Clube Atlético Catarinense Fut7 Futebol Feminino e estiveram lá em casa me levando essa camisa e vai para minha coleção com muito carinho. É o laranja e preto de São José. Exatamente, o laranja e preto, Clube Atlético Catarinense. Que legal. Fazer o seguinte, vamos mudar um pouco de assunto. O papo agora é basquete. Uma votação na internet tem movimentado o sul do estado. É que a Liga de Basquete da região vai fazer uma partida com os melhores jogadores do campeonato e ninguém, claro, quer ficar fora desse All-Star Game, o jogo das estrelas. A reportagem é de Renan Mainen e Fabiano Cruz. No basquete, a disputa é intensa desde a primeira subida da bola. O mais ágil muitas vezes leva vantagem sobre o mais forte ou o mais alto. E qualquer semelhança com a votação na internet promovida pela Liga Sul-Catarinense não é uma simples coincidência. Todos querem uma vaga no All-Star Game, o jogo das estrelas. E é preciso ser rápido. A gente ficou bem feliz assim, porque como a gente começou a espalhar o link, né? As pessoas imediatamente já começaram a votar. Eu acho que no primeiro dia já teve 100 votos. E daí as equipes começaram a fazer campanha, começaram a fazer publicidade delas mesmo pelas redes sociais e conversar e mandar link para grupo e tal. E aí começou a explodir, deu muita votação e a gente ficou bem feliz assim com os resultados, né? Cada jogador aqui tem a sua torcida, obviamente. Mas se engana quem pensa que essa votação é apenas passional. Representantes das equipes também têm direito a votos decisivos. E no site da Liga, uma tabela indica o rendimento de cada atleta. A estatística, assim, dá outro espírito para os atletas, porque eles não ficam só focados em eu quero pontuar, não, porque vai ter estatística quem é o melhor reboteiro, quem é que dá o melhor assistência, o melhor roubadas de bola, então eles acabam se dedicando a todos os fundamentos do basquete e não só pontuar. E ali eles são valorizados e também são vistos pelos outros técnicos e outros clubes sobre isso, né? Mas esse evento não vai ter apenas uma partida de basquete propriamente dita. Antes da bola subir para valer, as feras da região sul vão mostrar técnica de outro jeito, em competições de habilidade, mostrando precisão para o arremesso de 3 pontos e toda a força e técnica que são precisas numa enterrada.
O All-Star Game é mais que uma competição. É uma forma de atrair atenções ao basquete, seduzir novos jogadores. E tem uma molecada boa de bola que já faz frente para muito marmanjo. Olha, eu tô aqui com dois craques do time da CBC, o João e o Isaac. Eles vão participar do All-Star Games. O João vai ser no torneio de habilidades. Conta pra gente como é que vai funcionar isso. Então, a gente tem um percurso, que o primeiro percurso, quem fizer em menos tempo, ganha. Tem a primeira parte é de dribles, vai fazer os dribles ali, depois tem o passe. Depois tem o arremesso de média, depois tem mais um percurso de dribles e depois tu finaliza com a bandeja. Quem fizer em menos tempo ganha. Bom, e aqui o Isaac vai fazer o torneio de 3 pontos. Como é que faz pra treinar? É chute, 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 né? Não arremessar tem, né? o máximo possível, né? Mas, então, o desafio de 3 pontos, você tem 1 minuto para fazer o máximo de bolas em 25 tentativas. O máximo que você fizer, ganhou. Treinar só no treino mesmo, que seriam umas 2 horas, assim, cada dia por semana, não é o bastante, sabe? A gente tem que treinar fora também. Treinamento rigoroso para fazer bonito no grande dia. Afinal de contas, não é só mais uma partida, é o jogo das estrelas. A gente quer fazer um ambiente família, então a gente busca bastante o show mesmo, o espetáculo, a brincadeira, lógico. No final das contas a gente vai querer ganhar, né? O time quer ganhar, mas uma brincadeirinha é sempre bem-vinda para chamar o público. E o convite tá feito. O All-Star Game vai ser dia 9 de setembro, um sábado, no Colégio Marista em Criciúma. É só levar 1 quilo de alimento não perecível para entrar e curtir. A gente começa a partir das 14 horas com sorteio de brindes e tudo mais. A primeira competição fica com a competição de habilidades, depois a gente entra na competição de 3 pontos, na competição de enterradas e por fim às 6h30 a competição, o All-Star Game, né, que daí é o jogo com os 24 melhores atletas que a gente tem na competição até agora. Que legal, o Clube da Bola é assim, ó, é Série A, é Série B, C, é D, é terceirona catarinense, segundona do estado, é basquete, é vôlei, é artes marciais, tem espaço para todo mundo. É isso que a galera Vamos falar gosta. agora de Copa do Brasil, olha só, o Emerson Luiz, direto de Blumenau, chega para falar sobre os finalistas da Copa do Brasil. Flamengo e Cruzeiro se encaram pela segunda vez em uma decisão da competição. Boa tarde, Emerson. Olá, Mancha, um abraço a você, boa tarde, amigos ligados no Clube da Bola, 7 de setembro, Maracanã, 27 de setembro, Mineirão, finais da Copa do Brasil. Claro, sem nenhum favoritismo, hoje em dia com o futebol brasileiro bastante nivelado, muitas vezes por baixo, não dá para dizer quem vai levantar essa taça, são 2 gigantes, é muito relativo também ao primeiro jogo é em casa, o segundo é fora, porque esses jogadores estão acostumados a jogar com casa cheia, na decisão, pesa, é verdade, o lado mental acaba fazendo a diferença, como fez para o Grêmio. Para você ter uma ideia, já caiu no Campeonato Gaúcho nas semifinais para o Novo Hamburgo e agora foi superado pelo Cruzeiro na marca da Cal. 27 pênaltis na temporada teve a seu favor o tricolor gaúcho, errou 11, 40,7. Mas os méritos são também do Cruzeiro, não dá para negar, um time estava muito compenetrado, mentalmente preparado e agora vai para a decisão contra esse Flamengo que também chega forte, foi melhor do que o Botafogo, principalmente na segunda partida. A gente já vê um ajuste defensivo no Flamengo, é cedo, só 15 dias trabalhando o colombiano Ronaldo Rueda, mas há 3 partidas o Flamengo não toma gol e deu uma ajustada no sistema defensivo diante de um inoperante Botafogo ofensivamente falando. O preço foi pago, uma hora ia chegar a conta, o Botafogo vem se arrastando com falta de opções e sem o Carne, sem o Rodrigo Pimpão, o Jair Ventura olhava para o banco e não tinha o que fazer e realmente isso acabou pesando. Agora é foco total, não é terra arrasada, mas agora o foco total do Botafogo passa a ser aí a Libertadores, assim como o Grêmio nesse confronto de mata-mata da competição sul-americana e voltando com Copa do Brasil, é difícil. Olha, apontar um favorito, um prognóstico, mas como não dá para ficar em cima do muro aqui no Clube da Bola, eu vou apontar um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Um abraço, Mancha, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Um abraço, Emerson, legal, o Emerson vai de Cruzeiro. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar todos os comentaristas na roda, o Badá, o Juca, o Fábio, pra gente falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil. Vamos começar com os mais experientes, tá no meio aqui, ó, tá no meio da divisão. Badá. O vovô. O Badá, o nosso mais experiente aqui. Badá, Flamengo, Cruzeiro, sei que você acompanhou as semifinais aí, que ainda tinha o Botafogo e o Grêmio. Os dois estão fora. Mengo, rubro-negro ou a Raposa, hein, Badá, na tua opinião?
Não, eu acho que chegaram os dois que mais mereceram, né? O Grêmio, eu só assisti o segundo tempo, estava trabalhando no jogo da Chapecoense, cheguei em casa, fui assistir o segundo tempo, o Grêmio não jogou nada com coisa nenhuma, né? O Grêmio é muito badalado. Depois dizem que aqui nós é que somos torcedores e tal e coisa. Agora tu pega a imprensa de Porto Alegre, meu Deus do céu, parecia que o Grêmio era o Barcelona, parecia que o Grêmio era o Real Madrid, o melhor time do Brasil, o que joga o futebol mais bonito, um time caminhando em campo, troteando em campo. Perdeu sem poder de reação e quando foi para os pênaltis, todo mundo sabia que o Grêmio ia perder porque os jogadores do Grêmio não sabem bater pênalti e especialmente o Luan que bateu o último pênalti e acabou desperdiçando. Então, vitória justa lá do Cruzeiro no tempo normal e também nos pênaltis. Pênalti é competência, é tranquilidade. Eu fico enlouquecido quando eu vejo os mestres dizer não, pênalti é loteria. Loteria nada. Pênalti é competência, é capacidade, é calma, é frieza, é café no bule. É o cara se preparar. Não é nada de loteria, é competência. E o Cruzeiro foi menos incompetente porque também bateu mal 2 pênaltis. E lá na outra semifinal eu não acompanhei, mas prevaleceu a maior qualidade, né? O Flamengo tem mais time do que o Botafogo e acabou vencendo pelo placar de 1-0, se classificado. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara, eu vou na contramão aí. Eu acho que eu aponto o Flamengo como provável campeão desta Copa do Brasil. E para finalizar esta minha pequena participação, só dizer o seguinte, eu vivi com meus 18 anos de RIC TV Record para ver o seu Juca Miguel reclamar de uma chamada do Clube da Bola, se sentindo perseguido e injustiçado com a chamada do Mancha no Clube da Bola. O time dele perde pro time do Fernando de Sorocaba, é esse o nome do time, né? Que perdeu lá em São Paulo. Pro Fernando de Sorocaba, e aí quer reclamar da chamada. Quer reclamar, tem que ficar em terceiro, tem que ficar ali embaixo aí, nos quadradinhos aí. É ali que tu tem que ficar. Tá nervoso? Tá estressadinho? Vai lá no bar do Carpa, que lá tu esfria a cabeça, tá bom? Menino Juca Miguel. Reclamar de chamada de televisão, para com isso, por favor. E tenho dito. Tá certo, Badá. Boa. Juca, e pra você, como é que você viu as semifinais da Copa do Brasil? E dá pra apontar um favorito? O Emerson foi de Raposa, o Badá de Flamengo. Eu assisti esse jogo de cabo a rabo, Flamengo e Botafogo, e eu até achei bacana o Fábio falar sobre o VAR, em que marcou 2 pênaltis que realmente foram uma arbitragem lisa. Agora o senhor Wilton Pereira de Sampaio estragou o que era para ser um baita jogo. No primeiro jogo o Daronco foi lá e fez uma atrapalhada, expulsou o Muralha, expulsou o Carli, e no jogo da volta, o Rodinei deu uma entrada criminosa, era para ter recebido o cartão vermelho direto. O Cuéllar deu uma entrada criminosa, ele não marcou um pênalti escandaloso. O Marcelo, zagueiro do Botafogo, foi com as mãos e ele não marcou uma penalidade clara a favor do Flamengo. O Renatinho do Botafogo deu uma entrada criminosa no Diego e também não foi expulso. Mas o que acontece? O árbitro perdeu o comando, eu acho que isso estragou o que era para ser um baita jogo, era para ser uma baita semifinal, porque você pega o Botafogo, é uma equipe que coloca a bola no chão, que trabalha. O Jairzinho tem feito um trabalho excepcional, o Jair Ventura, filho do Jairzinho, né? Feito um trabalho excepcional, é um time que trabalha muito a bola, com o Lindoso, enfim, o Bruno Silva também. Passou no Avaí, não foi muito bem, mas na equipe do Botafogo ele encaixou. Aí você pega um juiz que acaba sendo conivente com a violência, o jogo ficou muito truncado, 20 minutos de bola rolando no primeiro tempo, é muito pouco, mas o Flamengo foi merecedor, porque nas poucas chances que teve, aproveitou. E no jogo lá das Minas Gerais, eu vou com o Badá. Pênalti não é loteria, a gente tem que acabar com esse estigma de que, não, pênalti o cara vai lá, fecha o olho. Dá. O Luan já tem pipocado algumas vezes, é um baita jogador. O Luan é diferenciado, mas é impressionante como ele chega em decisões, não consegue evoluir. E eu fecho com o Badá. Eu acho que o Flamengo, deve dar Flamengo, já deve fazer o serviço em casa, depois do Mineirão ali vai só administrar. Mas entre Flamengo e Cruzeiro, eu fico com o futebol do Flamengo, porque o Rueda chegou, conseguiu implementar um novo sistema de jogo, conseguiu extrair coisas melhores desses bons jogadores, porque tem muitas peças individualmente falando no Flamengo, tem uma qualidade muito melhor e que não estavam rendendo. Prova disso, prova da confiança, é o lindo drible que o Berril deu no Vitor Luiz, está procurando ele até agora, é a mesma coisa que eu jogar contra o Badá. É um drible daqueles na certa, o Vitor Luiz não achou o Berril e o Flamengo, no meu entendimento, vai ser campeão da Copa do Brasil nesse ano, com merecimento, porque está jogando bola. Do Berril ali, a ceninha, acabou tirando, já vai voltar a ceninha. Fábio Machado, lembrando que o primeiro jogo acontece no Rio de Janeiro, da final, né? Dia 7 de setembro, feriadão. E o segundo jogo em Belo Horizonte, dia 27, a tua opinião, Fábio Machado? Bom, rapidamente, eu confesso que eu fiquei surpreso com a eliminação do Grêmio. Apesar de ser uma equipe super dimensionada, super valorizada, como falou o Badá,
eu via o Grêmio com um leve favoritismo em cima da equipe do Cruzeiro. E via também um leve favoritismo da equipe do Flamengo. Então, né, acabou me surpreendendo, mas mérito do Cruzeiro. Agora vocês me chamam de Data Fábio, né, porque a gente costuma relembrar datas e momentos. Lembrando que essa é a segunda final entre Cruzeiro e Flamengo. Agora há um equilíbrio total. O Flamengo pode ganhar o título, o Cruzeiro pode ganhar, está em aberto. A primeira final foi em 2003 e naquela época, se o Juca vai lembrar, o próprio Badá vai lembrar, o que acontece? Coroa. Exatamente, aquele ano não tinha para ninguém. O Cruzeiro ganhou o Brasileiro, ganhou o Mineiro e ganhou com facilidade a Copa do Brasil. Tanto que nas finais teve gol de chaleira, de calcanhar do Alex, em cima do Flamengo no Maracanã. Se der para voltar os quadrinhos, tem como voltar aqueles quadrinhos dos três ali, ó. E eu concordo com o Badá. Mari tá a porta. Eu concordo com o Badá. Eu acho que pênalti não é loteria, você tem que estudar. Os melhores goleiros, pegadores de pênalti, eles estudam o adversário. Existe aquela turma que passa as estatísticas. Quando você tem a possibilidade de decidir por pênalti, você tem que treinar e tem que estudar. E com relação a essa formação aí, ó, que tá aí no quadrinho aí, ó, Juca, para falar comigo e com o Badá, tens que olhar para cima. Tá certo. Calma que o mundo dá volta. Segura. Todo dia uma. A gente vai voltar a conversar. Eu quero ver se esse quadrinho vai ficar assim. Rapaz, tem que olhar pra cima. Tá certo, então. Vamos mudar de assunto. O Clube da Bola não para. Aqui, ó. Tá olhando lá, tá olhando, ó. O volante Luanzinho da base havaiana, mas que já vem ganhando espaço também no time titular, foi convocado mais uma vez para defender a seleção brasileira sub-17. Mas quem é esse jovem talento do Leão? O Clube da Bola foi conversar com a fera. Tudo bem, Mancha? Estou chegando agora aqui no Clube da Bola para trazer um convidado especial. Não é nem um atleta conhecido no futebol brasileiro, nem o medalhão do Avaí, e sim uma jovem promessa, com uma história de vida, ó, impressionante. Esperando um final feliz, é claro. Estou falando do jovem Luan. O garoto tá bem demais, hein? Joga muita bola e vem aproveitando as oportunidades do técnico Claudinei Oliveira. Entrou no jogo contra o São Paulo, muito elogiado, não vai jogar diante da Chapecoense, está com a seleção brasileira sub-17, participando de um amistoso na Inglaterra. Vamos começar primeiramente com a convocação, a quarta para as categorias de base do Brasil. A seleção brasileira é o fruto do seu trabalho no clube, né? Eu venho trabalhando muito forte, é uma oportunidade muito grande também, né? Eu acho que é o sonho de todo menino estar na seleção brasileira. Por ser muito jovem na carreira, passou por aquele batizado. A galera pega no pé. Sabe como é que é a vida de juvenil, né? Não, pegadinha ainda não, né? Mas ele sempre fica fazendo gracinha, nos bobinhos ali, pode ver que eu sempre estou no meio. Eu sempre tenho que chegar primeiro, porque eu não posso falar nada, né? Então eu sou mais novo, eu sempre tenho que estar ali. E mesmo um sério problema de saúde na família tira a alegria do garoto. O Luanzinho é irmão do Renan, que passou por uma cirurgia delicada para a retirada de um tumor no cérebro. O garoto se inspira no irmão para dar sequência na carreira. E também tem sonhos interessantes. Confira aí. E minha família ficou muito feliz, né, cara? Que antes era meu irmão, daí por um acontecimento aí ele parou agora, né, por um tempo. E logo depois eu já venho, né? Então minha família está muito feliz com isso também. Luanzinho, 17 anos, uma grande inspiração para todos nós, principalmente o seu irmão, o Renan. Boa sorte para ele, que também deve estar acompanhando o nosso Clube da Bola. Voltamos com você, Marcelo Mancha. Legal, Cleiton, obrigado. Daqui a pouco o Cleiton volta com um ano de Claudinei Oliveira no comando do Avaí. Mas agora o assunto é Luanzinho, Fábio Machado. Vamos virar para você aqui. Tem gente ainda que o Renan é bom de bola, né? Ele está se tratando desse problema, pode voltar para o futebol, mas tem gente que diz que o Luanzinho é ainda melhor que o Renan. Só para puxar um pouquinho atrás, em 2011 o Avaí fez um jogo contra o Vilhena pela Copa do Brasil. Lembro. E eu estive lá e lá quando... É Mato Grosso? Não, é em Rondônia. Rondônia, desculpa. Contra o Vilhena, foi 3-0 e tal, né? Naquela época o Avaí chegou até a semifinal. E aí o Avaí abriu um intercâmbio com garotos de Rondônia. E vieram esses moleques aí, no bom sentido, porque eles vieram muito jovens. O Renanzinho, excelente jogador de futebol. E eu acho o irmão dele, o Luanzinho, um pouco mais de saída de bola. O Renanzinho era mais de marcação. Mais defensivo. É mais defensivo. Não que era melhor ou pior, mas é por característica. Ele defendia, tocava para o lado. Esse não, esse menino ele tem a personalidade. Ele sai driblando, ele encara, jogou agora contra o São Paulo, não tremeu, foi para cima.
E ele joga, claro, é evidente que tem essa história triste do irmão dele, mas que está em plena recuperação, vai sair desse momento ruim, mas vê o irmão agora convocado para a seleção brasileira, convocação justa, diga-se de passagem. Tem personalidade, sabe jogar futebol. Que legal. Ó, essa semana aconteceu uma situação curiosa. O Avaí estava anunciando aí a divulgação do terceiro uniforme, toda aquela propaganda de marketing. De repente, um dia antes, o uniforme vazou nas redes sociais, ficou todo mundo conhecendo a nova camisa do Leão. O Avaí se viu obrigado aí a lançar o material de divulgação, colocar na rua o material de divulgação. Vamos dar uma olhadinha no videozinho com o M10 apresentando o novo uniforme. Pode colocar. Parte do meu corpo, 2017, Third Kit, tá escrito aqui no cantinho aqui, uma referência ao terceiro uniforme. Vai pra cima deles, Leão. Tá aí o uniforme que, apesar de toda a modernidade do material, né, toda a tecnologia ali que a camisa guarda, ele traz alguns detalhes retrôs, né, como o símbolo antigo, né, Fábio? E tem uma historinha do vendedor, como é que foi? Não, a história foi o seguinte, geralmente, principalmente na Europa, quando vai lançar o terceiro uniforme, sempre vaza. Mas é aquele vazamento intencional, até para ver a repercussão. No caso do Avaí, o representante da marca foi na loja, deixou 4 camisetas, ou 4 camisas, e aí o vendedor não falou nada pro vendedor, ele botou lá na vitrine. O que é que acontece? A galera foi lá, fotografou e vazou, antecipou, que era para ter sido ontem o lançamento. Com relação a essa camisa, Mancha, eu não entro muito nessa polêmica de cores, mas é a cor que o torcedor do Avaí gosta. O torcedor não gosta daquele azul clarinho ali, como tem na barra da camisa, porque é o uniforme que o Avaí usa hoje, parecido com o do Londrina. O torcedor do Avaí gosta mais dessa camisa escura, campeão em 88, campeão em 2009, né? É o azul mais tradicional do Avaí. Belíssimo uniforme e eu tenho a informação que o Avaí vai jogar com ele amanhã, viu, Mancha? Joga com esse uniforme amanhã e deve ser, apesar de ser o terceiro uniforme, ser o uniforme 1 até o final da temporada. Olha, Fábio, rapidinho pra gente mudar um pouquinho de assunto aqui, que tem uma pergunta, chegou aqui, ó, tempo real. Ledemir de Palhoça quer saber sobre a parceria do Figueira. Ainda gera dúvidas na cabeça do torcedor. Ele pergunta se vai ser uma boa, Fábio. Eu já disse isso muito claramente, né? Já dei essa resposta no Balanço Geral, na minha coluna do Jornal Notícia do Dia, enfim. Tem que dar tempo ao tempo, né? É muito inconsequente eu falar aqui que vai ser uma super parceria para o Figueirense, que vai dar tudo certo. Ao mesmo tempo, seria muita irresponsabilidade falar que não vai dar certo. É preciso dar tempo ao tempo, é preciso ver o trabalho frutificar, é preciso que o trabalho seja de mangas arregaçadas e menos de papo, e menos de lero-lero. É preciso realmente arregaçar a manga, fazer a equipe voltar a ter a identidade, chamar o torcedor de volta, voltar a vencer. Porque também não adianta chamar torcedor se não ganha em campo, né? Eu acho que é um trabalho, viu? Então não estou ficando em cima do muro, mas eu estou sendo prudente. Vamos esperar, vamos acompanhar para ver o que vai ser dessa parceria. Nós já tivemos parcerias sensacionais, assim como também já tivemos parcerias fracassadas, inclusive aqui mesmo em nosso estado de Santa Catarina. Legal, a gente vai para o último intervalo do Clube da Bola, mas antes eu tenho uma cena curiosa que rodou essa semana nas redes sociais. Começou da seguinte forma: o técnico Milton Mendes não resistiu aos maus resultados e foi demitido do Vasco. No mesmo dia, o zagueiro Rodrigo, ex-Vasco, mas que hoje defende a Ponte Preta. E que agrediu o técnico. Desafeto do técnico demitido, né? Tem aquela cena do empurrão. Postou nas redes sociais um vídeo com uma risada. O empresário do Rodrigo disse que a risada era por causa da vitória da Macaca no fim de semana passado. Será? Dá uma olhadinha no vídeo, no Alegre Rodrigo, o vídeo que ele postou. Vamos dar uma olhada. Tá aí a risada do Rodrigo, ainda botou o kkkkkk. A risada foi espontânea, né? Muitos internautas disseram que ele estava pegando no pé do Milton Mendes, que o Milton Mendes tinha sido despedido, né? Do Vasco e tal. Ele deu uma risada debochando. Foi abusado, Fábio. Eu não Faz parte do... mas eu não acho legal, não. Eu acho legal a gente trazer aqui, né? Tem que mostrar, realmente, é um fato relevante, a gente mostra vídeos curiosos.
Eu acho que ele é um profissional, o meu depois pode jogar novamente com o Milton, né? Daqui a pouco Podem se encontrar em outro clube. Pode acontecer, pode se encontrar em outro clube, né? Deveria ter sido mais profissional. É minha avaliação, até porque ele vai pegar um gancho pesado aí, ele agrediu, né? Ele empurrou lá o Milton, teve BO. Eu acho que não, enfim, contribui pouco pro futebol. Foi engraçado, nossa produção tá sempre buscando coisas curiosas aí relacionadas ao futebol. Teve o caso do Nenê essa semana também. O Nenê botou um post lá brincando com o antigo time dele, não sei se é o Espanhol, eu acho. Isso. Né? Se quiser eu volto, tá? O torcedor do Vasco não gostou, mas pelo menos a brincadeira dele se foi tirando sarro, se foi pegando no pé, foi uma risada, foi saudável, não xingou, não ofendeu ninguém, né, Fábio? Vamos fazer o seguinte, vamos pro último intervalo do Clube da Bola e a gente volta com mais Avaí, Joinville, Chapecoense, Figueirense e o futebol catarinense em destaque na tela da RIC TV. Não sai daí, é rapidinho, hein? Não sai daí.